Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o simbolismo. É a nossa aula de número 90. Vamos ao vídeo? A poesia, com o parnasianismo, afastou-se de sua essência de liberdade e singeleza criadora, tornando-se demasiadamente formal, artesanal e exterior. Reagindo a esse tipo de literatura, surgiu na França o movimento, a princípio, chamado de decadentismo. Seus adeptos decadentes ou neferibatas, isto é, habitantes das nuvens, tinham por base as ideias de Baudelaire, tá? Verlaine e Mallarmé. Aliás, curiosamente, vários destes haviam começado suas carreiras literárias publicando seus poemas na revista porta-voz do parnasianismo, Le Parnasse Contemporain, em 1886, por Jean Moreas. Propôs a troca do termo decadente por simbolista. Historicamente, o simbolismo tem suas raízes profundas nos traços românticos que haviam permanecido subjacentes durante as escolas realistas, naturalistas ou parnasianas. No Brasil, deu-se em 1891 a publicação do primeiro manifesto desse movimento no jornal carioca Folha Popular. Outra data importante é, em 1893, ano da publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Embora tenha sido bastante efêmero no Brasil, o simbolismo provocou uma profunda revolução em nossas letras e criou condições favoráveis à libertação da linguagem e da técnica literária que o movimento modernista faria em seguida. Segundo Afrânio Coutinho, são os seguintes os postulados básicos do simbolismo. A. Elemento intelectual. Conteúdo relacionado com o espiritual, o místico e o subconsciente, né? Espiritualismo. B. Concepção mística da vida. É a crença no sobrenatural. C. Interesse maior pelo particular e individual do que pelo geral ou universal, que é, no caso, o subjetivismo. D. Tom altamente poético, né? Então, utilização de verso livre. E. Tentativa de afastamento da realidade contemporânea, a desconexão com a própria realidade. F. Conhecimento intuitivo e não lógico, que é o caso do irracionalismo. G. ênfase na imaginação e na fantasia, que é a procura, a representação da realidade do subconsciente. H. Desprezo à natureza em troca do místico e do sobrenatural. Se preocupavam apenas com o sonho e o sobrenatural. E pouco interesse pelo enredo e ação na narrativa. Eles focavam mais na atmosfera, nas emoções e na expressão subjetiva, menos no enredo. J. Personagens são, de preferência, seres humanos em momentos incomuns, interesse no espírito íntimo das pessoas, mas no caso dos sentimentos das pessoas. K. Busca da seleção dos elementos que contribuem para a fantasia ou os que apresentam a essência em vez da realidade, que é a criação de uma fantasia ou, alternadamente, a expressão de uma essência
muitas vezes em detrimento da realidade. L. Linguagem ornada, linguagem colorida, exótica, poética, em que as palavras são escolhidas pela sonoridade, ritmo colorido, fazendo-se arranjos artificiais de partes ou detalhes para criar impressões sensíveis, sugerindo antes que descrevendo e explicando. Afonso de Guimarães, ou Afonso Henrique da Costa Guimarães, nasceu em 24 de julho de 1870, em Ouro Preto, Minas Gerais. Além de poeta, foi promotor, juiz e jornalista. A morte de sua primeira noiva, a prima Constança, fez com que o escritor passasse a ver a realidade com os olhos da tristeza. Assim, o autor, que faleceu em 15 de julho de 1921, fez parte do simbolismo brasileiro e produziu melancólicas poesias, caracterizada por uma linguagem simples, além do uso de aliterações e sinestesias. Devido à perda de sua amada, é também recorrente em seus textos a presença da mulher idealizada e da temática da morte. Afonso de Guimarães, ou Afonso Henriques da Costa Guimarães, nasceu em 24 de julho de 1870, em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que foi dito. Sua mãe, Francisca de Paula Guimarães Alvim, era sobrinha do escritor Bernardo Guimarães, que nascido em 1825, falecido em 1884. Assim, a literatura era uma tradição na família do jovem poeta, que, entre 1882 e 1886, estudou no Liceu Mineiro de Ouro Preto. Em 1887, Afonso se matriculou no curso complementar da Escola de Minas. Nesse mesmo ano, iniciou um namoro com sua prima Constança, filha de Bernardo Guimarães. Porém, em 28 de dezembro de 1888, o poeta precisou encarar a morte de sua amada, e essa dura experiência acabou sendo impressa em seus versos. Vamos ver então Catedral, um poema de Afonso Guimarães. Entre brumas, ao longe, surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral, ebúrnea do seu sonho, aparece na paz do seu risonho, aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. O astro glorioso segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de sol. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos, tão cansados, ponho. Recebe a bênção de Jesus, e o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Por entre lírios e lilazes desce, a tarde esquiva, a amargurada aparece, põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva,
vem açoitar o rosto meu, e a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu, e o sino geme em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Foi publicado no periódico Vida de Minas, em Belo Horizonte, dia 30 de setembro de 1915. Vamos então agora aos nossos exercícios, tá bom? Número 1. E o sino canta em lúgubres responso, do verso 7. A palavra destacada significa letra A. Pretos, melancólicos. B. Fúnebres, tristes. C. Sinistros, brilhantes. Resposta, então, é a letra B. Fúnebres, tristes. 2. E o sino clama em lúgubres responsos no verso 15. Responsos no verso 15 significa A. Respostas cantadas. B. Versículos cantados. Resposta, então, é a letra B. Versículos cantados. Número 3. O simbolismo não descreve propriamente, antes sugere. Assim sendo, o que Alfonso Guimarães parece querer, com a apresentação dos 4 quadros em que se divide o poema, é A. Descrever a paisagem romântica de um dia triste. Será que é B? Lembrar sua cidade, Mariana, de Minas Gerais, cheia de igrejas e campanários? C. Comparar a paisagem de um dia, manhã, meio-dia, tarde e noite, com o transcurso de sua vida? Resposta, então, é a letra C. Ele quer comparar a paisagem de um dia, né, manhã, meio-dia, tarde e noite, com o transcurso de sua vida. Número 4. O estribilho. Pobre Alfonso, atesta o estado de espírito que assim poderia ser definido. A. Eufórico. B. Autocomiserativo. C. Extrovertido. D. Saudosista. Resposta, então, é a letra B. Autocomiserativo. 5. O fato de, no estribilho, repetido 4 vezes, somente ter variado o verbo aconteceu para A. Evitar a monotonia. B. Mostrar uma gradação de sentimentos. C. Aperfeiçoar os versos. Resposta, então, é a letra B, né? Ele quer mostrar uma gradação de sentimentos. 6. Entre a objetividade e a subjetividade, a escolha dos simbolistas é a objetividade, letra A, ou a letra B, a subjetividade? A resposta, então, é a letra B. Ele escolhe a subjetividade. 7. Entre o materialismo e o espiritualismo, a escolha dos simbolistas é A. Espiritualismo. B. Materialismo. Resposta, então, é a letra A, o espiritualismo. 8. O pensamento dos simbolistas sobre os versos é A. Versos rimados.
B. Versos com métrica e rigorosos? C. Versos livres? Resposta é a letra C, versos livres. 9. Entre a razão e a intuição, a escola dos simbolistas é a razão, B, intuição. Resposta é a letra B, a intuição. 10. As principais características do simbolismo são a objetividade, o espiritualismo, o verso livre e o uso da intuição. B, a objetividade, o materialismo, o verso livre e o uso da intuição. C, a subjetividade, o espiritualismo, o verso livre e o uso da intuição. Qual seria, então? Resposta é a letra C, a subjetividade, o espiritualismo, o verso livre e o uso da intuição. Então, pessoal, por hoje nós terminamos. Muito obrigado para você que assistiu até o fim. Até a próxima! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.